Reposição do hormônio T3. Sou a doutora Patrícia Santafé e ajudo as mulheres a conquistar a sua autoestima com saúde. Bom, quando a gente fala em hormônios tireoidianos, eu já fiz um outro vídeo sobre isso, e sim, a nossa tireoide ela produz T4, 80% da função dela é produzir T4 e 20% da função dela é produzir o hormônio T3. O hormônio efetor, o hormônio que realmente trabalha, o hormônio que realmente ele vai lá nas nossas células e faz as atividades, é o hormônio T3 livre. Quando a gente tem essa produção do T4 lá pela nossa tireoide, quando esse hormônio chega na nossa circulação, ele vai ser convertido, ele vai ser transformado em T3 livre para poder agir. Quando a gente tem problema de tireoide, quando a gente tem a tireoide preguiçosa, então não é nas outras situações para melhorar o desempenho, é quando a gente tem realmente uma doença tireoidiana que fez com que a tireoide ou não funcionasse direito, ou teve que fazer uma cirurgia e retirou a tireoide, ou teve que fazer iodo e queimou a tireoide. Essa reposição do hormônio tireoidiano, tradicionalmente, ela é feita só pelo hormônio T4. Por quê? Porque o hormônio T4, ele é mais seguro, porque ele tem uma estabilidade maior, ele demora um pouco mais, até porque ele tem que ser convertido em T3, depois T3 livre, para poder ter sua ação nos tecidos. Então passa a ser algo que a gente consegue repor de forma mais tranquila. Lembrando de novo que a nossa tireoide produz 80% de T4. Então é o T4 o hormônio principal da tireoide, apesar de ser o T3 o hormônio que realmente vai trabalhar. Quando a gente está repondo o T4, então existe esse índice terapêutico que a gente chama que é a segurança do hormônio. Ele realmente tem essa metabolização mais lenta, que equilibra a maior parte dos casos. O que hoje está sendo discutido? De colocar T3 também nessa formulação no tratamento de quem tem problema de tireoide. Não é para melhorar o desempenho, não é para fórmula para emagrecer. É para quem tem problema de tireoide. Se questiona ainda essa questão que não tem uma formulação comercial que te traga uma segurança, uma garantia que aquelas microgramas bem pouquinho tem que usar de T3 que estejam corretas na distribuição das cápsulas, que às vezes na manipulação, até porque tem milhares de formas de manipulação, infelizmente nem sempre se consegue ter esse tipo de segurança em termos de controle, como daqui a pouco 4 grandes indústrias, por exemplo, que a gente tem hoje o hormônio tireoidiano, que internacionalmente são controladas. Isso é fato, né? A questão é que sim, microgramas é pouca dosagem e tem que ser pouco, porque o hormônio tireoidiano T3, ele tem um índice terapêutico pequeno. O que isso significa? Que se eu errar a dose, botar um pouquinho mais de T3, ele não tem segurança, ele pode rapidamente metabolizar e a pessoa ter, inclusive, como eu já falei em outro vídeo, ter arritmia cardíaca, ter isquemia, ter infarto, porque o excesso de T3, como ele é um hormônio já muito efetivo, ele já é um hormônio que diretamente vai estar sendo associado a um aumento do metabolismo celular, da atividade celular, o excesso dele pode sim trazer agudamente um dano muito grande, principalmente a nível cardiovascular. Então, por isso essa preocupação de muitos endocrinologistas na utilização da suplementação, ou melhor, da reposição, não é suplementar, na verdade, é repor do hormônio T3. O que a gente sabe? Tem estudos mostrando que a maior parte das pacientes vão ter uma boa reposição de T4, e essa reposição de T4 a gente bota um pouquinho mais de T4 para sobrar e fazer as vezes desse T3 que a tireoide iria produzir, esses 20% que a gente não está colocando. E aquela pessoa que tem hipotireoidismo, aquela mulher que tem hipotireoidismo vai ter uma vida super bem, maravilhosa, desempenho tudo bem. Aquela mulher que permanece, mesmo a gente ajustando uma dose para ficar com TSH entre 1 e 2, deixar bem ajustadinho o TSH que é o chefe da tireoide. Mesmo assim, ela permanece com sintomas de cansaço, de desempenho ruim, essa mulher ela pode ser avaliada para colocar um pouquinho de T3, lembrando que o T3 ele não dá para ser dose única, ele tem que ser de 2 a 3 vezes por dia. Então isso é um outro problema em relação à questão da dose, a gente não pode errar a dose, senão a gente vai tomar mais vezes ainda, mais chance de problema a gente tem. Então essa questão do T3, para algumas pacientes vai ser importante, a gente como endocrinologista a gente vai conseguir decidir isso melhor dentro do consultório, avaliar o perfil de cada uma. Quem tem benefício de usar T3, a gente vai prescrever T3 com muitos cuidados,
com indicações de farmácia de manipulação, que a gente possa ter algum tipo de cuidado mais específico, saiba que ela tem realmente uma preocupação com o paciente. E aí sim a gente vai poder ter essa otimização do tratamento colocando um T4 e um pouquinho de T3. Só que daí tem que reduzir um pouco a dose de T4 e tem que colocar bem pouquinho, de 2 a 3 vezes por dia do T3. Então tem que ser com especialista. Não dá para fazer com qualquer médico, porque é muito, muito criterioso esse tipo de atitude num tratamento, na terapia, para esse tipo de coisa. Não que não possa ter médicos qualificados, pode ter, só que a gente tem que cuidar o tipo de especialização, porque esse tipo de conduta, ela é muito complexa, porque ela tem que ser realmente muito bem ajustada para não dar erro. Por isso que existem hoje os especialistas, né? Para a gente tentar dar o melhor para vocês. Então, de novo, sobre T3, fica a dica. Dá para pensar para algumas mulheres que tenham hipotireoidismo, não para todas, não são todas que terão benefícios. Lembrar quem tem risco já cardiovascular aumentado, por algum motivo, talvez seja uma paciente que a gente tem que ter mais cuidado e daqui a pouco até não colocar o T3. E lembrar que tem outros motivos pelo qual a gente também pode estar com desempenho ruim ou cansada, não necessariamente a tireoide. Às vezes deficiência de vitaminas, anemia, depressão, né? A gente pega muitas situações aqui no consultório que a paciente está deprimida, na verdade. Então não é que a tireoide não esteja corrigida, tá repondo direitinho, o TSH tá bem, tá tudo bem. Só que, claro, a gente vai ver daí nas dosagens T3, T4 nessas situações para poder decidir quem vai ter o benefício ou se é um outro quadro agregado que tá dando esse tipo de sentimento ou de sintoma ou de sinal de não estar bem. Então, muito importante, assista um outro vídeo também, que é importantíssimo a gente saber que sim, T3 ele tem esse índice terapêutico muito baixinho, muito é perigoso tu errar a dose e ter sim um desfecho, um resultado muito ruim para tua saúde. Tem pessoas que vão ter um real benefício de usar sim, mas não dá para ser também uma vez por dia, então tem que reduzir um pouco a dose T4 e ajustar a dose T3. Lembrar que para desempenho é só para quem tem hipotireoidismo que o T3 ele tem que ser utilizado, não para melhorar desempenho ou emagrecimento de pessoas, de mulheres que não têm um problema tireoidiano bem estabelecido e acompanhado. Lembrar que o especialista ele vai poder dar mais informações e mais estudos para vocês. E lembrar que quando a gente fala em tratamento, ele tem que ser individualizado. Então não é T3 para todo mundo, não é, sempre lembrando que tem risco, e não é para a gente fazer isso sem uma orientação para não ter um risco maior ainda de efeitos ou de piorar a tua tireoide, né, que daqui a pouquinho tu tem uma tireoide que funciona e tá botando um T3, tu vai estar bloqueando ela, ou até de piorar outras funções do teu corpo. Então fica a dica, compartilhem esse vídeo, compartilhem com muitas pessoas, porque sem dúvida, essa dúvida do hipotireoidismo, usa ou não usa T3, ela é extremamente frequente e muitos especialistas mesmo vão ter a conduta ainda de manter a não utilização do T3 por causa desse índice terapêutico que eu expliquei para vocês. Enquanto que outros, como a gente aqui no consultório, já está colocando o T3 para algumas pacientes com benefício, mas com vários cuidados para sim acompanhar mais de perto a paciente, não deixar a paciente ficar sem vir 3, 6 meses, porque pode ter, em vez de um benefício, um malefício, o uso irregular ou não controlado do hormônio T3. Então a dose é bem baixinha e a gente tem que ter isso bem em mente. Fica a dica, compartilhem o vídeo, curtam o canal aí.